E aí, pessoal, a gente vai ter, a princípio, um nivelamento teórico e depois um nivelamento com o software para a gente entrar nas situações mais complexas, com um sobrado completo mesmo, né? Pensando no nivelamento teórico, a gente vai ver uma bagagem teórica aqui, que a gente vai fazer uma revisão de vários conceitos, entrar em todas as partes, todas essas esses dimensionamentos aqui, essas equações, a gente vai deduzir uma a uma para a gente atender, né, entender o conceito. Eu não vou jogar simplesmente um desenho, dar uma fórmula pronta e pronto. Não, a gente vai entender o processo, vamos deduzir as formulações. Vou tentar fazer de uma forma que não fique maçante para vocês, né? E de forma que vocês entendam o processo. De modo que você não precisa decorar a fórmula. E a fórmula você vai entender o processo e esse processo vai ficar natural, né? A ideia é essa. Então, vai ter várias né, revisões bibliográficas que a gente vai fazer, várias deduções de várias coisas, né? Passando aí pelo comportamento dos materiais, os estádios, os domínios e tudo mais, pilares, enfim. Aqui só coloquei um apanhado rapidamente de várias coisas que a gente vai ver ao longo das aulas. E aí, falando do nivelamento de software, pessoal, para a gente aplicar todos os conceitos que a gente vai ver no sobrado, antes de entrar no sobrado maior, né, que tem várias particularidades, a gente vai pegar um modelo conceitual. Basicamente é esse modelo que eu coloquei ali, ó, com seis pilares, algumas vigas. E nesse modelo, pessoal, a gente vai esmiuçar ele. A gente vai variar posição de pilares, rotacionar pilares, alterar tipo de laje, rebaixos nas lajes, laje treliçada, laje nervorada, laje maciça, com rebaixo, sem rebaixo, com balanço, sem balanço. A gente vai fazer umas brincadeiras com esse software aqui, com esse modelo conceitual, com diversas situações, para a gente aprender tudo que é possível ter num sobrado depois, né? Então, por exemplo, elementos inclinados, tipos de escadas, elementos metálicos, inclinados ou não. Então, a gente vai ver tudo isso aqui nesse modelo conceitual, para depois a gente conseguir aplicar em exemplos reais. Beleza? Então a gente vai ver aqui, então, para esse modelinho, a gente vai variar alguns parâmetros, né? Então, tipo de lajes, vinculações das lajes, balanços, elementos metálicos, escadas, como assim transições, elementos inclinados, variação de seção tanto de viga quanto de pilar, enfim, fazer algumas variações aqui e tentar ao máximo abordar todos os temas possíveis que existam numa edificação real nesse modelo conceitual. Por que isso, pessoal? Por ele ser um modelo menor, a gente consegue fazer agora umas verificações manuais, né? Então a gente faz um cálculo, faz uma verificação manual, opa, é essa mesmo. E a gente pega a confiança no software, nos resultados que ele nos entrega, para depois aplicar isso num modelo mais complexo. Nada impede que a gente faça essas mesmas verificações no modelo mais complexo. Apenas do ponto de vista didático, né? Para a gente entender o conceito e ficar um pouco mais rápido, as aulas mais curtas, compensa a gente fazer primeiro nesse modelo conceitual para depois a gente entrar nos modelos mais complexos. E aí, o objetivo é, final, a gente conseguir fazer sobrados e casas, residências como essas aqui, pessoal. Então aqui trouxe um apanhado de exemplos para vocês com algumas situações que acontecem. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma escada espinha de peixe, né? Uma viga inclinada com os degraus em balanço, e nesse caso os degraus eles nem são todos iguais, né? Eles variam aqui o tamanho do balanço e tal. Então, alguns tipos de situações que a gente vai ver no curso, que com lajes treliçadas, uma casa térrea com o pé direito um pouco maior aqui, piscina em concreto armado. Aqui uma escada diferente com uma viga lateral, os degraus em balanço. Ó. A gente tem aqui o modelo que a gente extraiu do TQS e foi para o Revit, então um modelo um pouco mais diferente aqui, né? A gente vai ver também essa questão da interface BIM e entrar nesses detalhamentos desses tipos de escadas aqui. Escadas um pouquinho mais complexas, a gente vai ver que não tem segredo. A gente consegue fazer umas simulações no TQS e fazer algumas coisas manuais para fazer o detalhamento disso. Aqui um outro sobrado que, apesar de ser pequeno, ele tem bastante coisa interessante. Aqui tem uma escada plissada autoportante, aqui um beiral inclinado em balanço, né, para vir em torção pegando esse beiral, uma escada com degraus em balanço aqui, um balanço maior aqui que precisou de uma mão francesa aqui, ó, para viabilizar esse balanço. Então várias coisas, uma viga em transição, ó. Então são várias coisinhas, né, complexas num sobrado pequeno
que demandou um desafio bem grande, tudo isso em concreto armado, sem nada de protendido, né? Então a gente vai ver, esse sobrado é um exemplo bem legal para a gente verificar, aplicar vários conceitos de uma vez só. Então aqui são algumas coisas que o próprio software já vai fazer automático, algumas coisas vão ter que ser feitas manualmente ou com auxílio de alguma planilha, mas enfim, é bem completo para a gente aplicar diversos conceitos que a gente vai ver antes naquele modelo mais simplificado, né? Aqui um outro sobrado, nesse caso com pavimento inferior com arrimos, né? Arrimos integrados aqui à edificação. E a gente vai entender como é que a gente faz para lançar as cargas de empuxo de solo nesse modelo e fazer toda a verificação do empuxo, o dimensionamento dos pilares e das vigas para esse esforço do arrimo. Aqui um outro sobrado bacana com uma escada em curva, com degraus em balanços e viga central. Então essa viga, um cuidado especial no dimensionamento dela, que além da torção provocada aqui pelos degraus, né, ela já é curva, então por si só ela já teria uma torção só para ela ser curva. Então tem todo o cuidado no detalhamento dessa viga e tudo mais. Então a gente também vai ver casos especiais desses. E aí, pessoal, alguns casos especiais a gente não precisa ver o projeto como um todo, a gente vê um caso específico. Então, por exemplo, nesse caso aqui a gente vê somente a escada. Como é que a gente faz para detalhar essa escada aqui nesse sobrado? Porque as outras coisas meio que já estão abordadas em outros exemplos, né? Nesse caso desse sobrado em particular, a gente tem também umas situações aqui de balanços bem grandes, né? Então a gente pode ver também esses balanços bem grandes, vigas invertidas e tudo mais, como é que a gente faz para considerar esse, que também tem uns arrimos integrados, ó. Então são alguns exemplos que a gente vai ver ao longo do curso. Aqui uma outra edificação, nesse caso aqui tem alguns elementos inclinados para formar o próprio telhado aqui da edificação, né? Como é que a gente faz para considerar essas vigas inclinadas com pilares intermediários aqui e tudo mais. Então como é que a gente faz para fazer essas considerações? Aqui, situações de balanços grandes, nesse caso aqui com uma mão francesa, para viabilizar esse balanço, para deixar esse aspecto aqui que o cliente, né, quis. Então aqui vai ficar embutido numa parede, não vai aparecer. E aqui esses balanços bem grandes com vigas de 40, né? Então são balanços de praticamente aqui 5 metros com umas viguinhas de 40 de altura, né? Então só foi possível viabilizar com esse pilar sendo um tirante e essa mão francesa aqui, né, formando como se fosse uma treliça, só que em concreto armado para viabilizar. Então, artifícios como esse a gente vai ver ao longo do curso para tentar resolver tudo em concreto armado, né? Aqui no caso uma situação parecida, só que aqui é um pilar inclinado, um tirante, tudo só que nesse caso é uma estrutura metálica, né? Elementos metálicos vinculados aqui a uma estrutura de concreto armado. Então, para ter esse aspecto aqui. Nesse caso, foi uma solução arquitetônica já, para deixar esse aspecto mais aberto aqui, né, e já levar em conta uma questão estética aqui também. Então, a gente viabilizou essa estrutura com esses elementos metálicos aqui a partir do próprio cliente. E aqui uma outra estrutura, nesse caso uma laje lisa inclinada. A gente vai ver que não tem como a gente modelar diretamente uma laje lisa inclinada no TQS. E aí eu vou mostrar para vocês ao longo do curso como é que a gente faz então para simular isso no TQS e depois fazer os ajustes necessários para fazer o detalhamento final, né? Então a gente vai ver questão de vigas faixas, entre outras coisas que proporcionam que a gente vai lançar a mão durante a modelagem para depois ter esse resultado final aqui que ficou bem bacana, esse próprio telhado aqui inclinado com a própria laje, né? Então esses são alguns dos casos que a gente vai ver ao longo do curso, pessoal. Pessoal, era isso, era uma aula mais introdutória para mostrar o que tem no curso, o que a gente vai ver, quais são os objetivos da gente abordar aqui no curso, né? Espero que possa contribuir com a formação de vocês. Espero que eu possa contribuir para que vocês, aqueles que porventura têm algum medo de projetar, têm alguma dúvida aí, alguma questão não quer fazer sozinho, então que esse curso sirva para a gente criar essa coragem, começar a projetar. É um mercado sempre grande, pessoal, sempre aparece projeto estrutural. É claro que no começo é um pouco mais complicado, mas depois que a gente pega uma certa confiança, monta uma certa carteira de clientes, é um mercado que a gente vai ter sempre serviço aí, seja para alto padrão, seja para um padrão mais médio, um padrão mais baixo, sempre vai ter alguém querendo construir e alguém precisando aí de um projeto estrutural. E a gente precisa fazer isso direito, né, pessoal? Precisa fazer isso direito e a gente precisa ter essa bagagem aí para
ter esse conhecimento de conseguir entregar um bom resultado para o cliente. Então, esse curso tende a entrar nessa área, né? De ser essa bagagem, de ser esse auxílio para que você consiga ir fazer seus próprios projetos e até aqueles que já fazem, né? Aperfeiçoar, pegar alguma técnica diferente, alguma coisa que possa ajudar a melhorar cada vez mais. E a gente vai trocando essa ideia, o objetivo é que a gente aprenda junto também. Pessoal, era isso, obrigado e até a nossa próxima aula.